Dumas, bom, para a gente entender, trazer um diagnóstico da atual situação hoje da Argentina, acho que é importante a gente entender lá atrás, né? Esses erros não começaram de hoje, são erros há muitos anos, há décadas praticamente, que acabaram trazendo para este atual patamar, essa atual situação da Argentina. Eu queria que você explicasse para a gente quais foram esses erros. Veja, uma coisa interessante, antes de começar a falar quais foram esses erros, a primeira coisa interessante que a gente poderia colocar tá na hora da Argentina começar a fazer erros novos, não erros velhos. Ela repete o passado esperando resultados diferentes. Mas vamos lá para trás. Segunda Guerra Mundial, crise de 1929, o que aconteceu? A Argentina se posicionou de certa maneira neutra na guerra, na Segunda Guerra Mundial, principalmente que muitos nazistas acabaram migrando para Buenos Aires, para a Argentina, etc. Ao se posicionar neutra, veja, não vamos esquecer da época do Belle Époque, que a Argentina, a gente sabe, Buenos Aires era como se fosse a Paris da América Latina. Só que ela vivia de exportação, então os Estados Unidos e a Europa frearam as exportações. E isso fez com que o PIB da Argentina sofresse. E nada melhor quando você está próximo de uma crise ou quando tem um recrudescimento da recessão, etc., sempre aparece um salvador da pátria, um populista. Quem apareceu? Perón. Perón, em 1943, aparece, vira presidente, se não me engano, em 1946, 1955, ou melhor, 1946, vamos falar. Primeira coisa que ele já começa errando. Vamos fazer uma política de substituição de importação. Já começou errado. Mas tudo bem, vamos deixar lá. Você não aprendeu ainda. O que eu quero dizer não aprendeu ainda? Nós não estamos em 2023. Estamos em 1943, 45, 46... Talvez eu erre alguma data, etc. Segundo, vamos aumentar o CUT, o custo unitário do trabalho, além da produtividade do trabalhador. Está errado isso. Veja, todo mundo merece ganhar mais, mas não se dá para pagar mais salário além da produtividade do trabalhador. É que nem eu falo, você está 20% mais inteligente. Sempre a gente comenta isso daqui. Ao invés de produzir 10 carros, você produz 12 carros. Se alguém te dá um aumento de 40%, você vai comprar 14 carros. Primeiro, não vai ter, porque você não consegue produzir mais 4. Então isso pode gerar inflação. Começa por aí. Não, mas eu seguro a bucha. Se não gerar inflação, vai bater no EBITDA, no teu lagida. Bate no teu EBITDA, bate no teu lucro acumulado, bate no teu patrimônio líquido, você está demitido. Então não adianta achar que, olha, tem uma política social. Todo mundo merece ganhar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Mas se você ganhar além da tua produtividade, bom, 1955, uma junta militar depois, Perón, e Perón acaba voltando depois lá em 1974. Outubro de 74 ele morre e assume Evita Perón, que fica até 1976. Veja, peronismo, olha só, em 5 minutos de bate-papo, o peronismo estava na economia, entre idas e vindas, de 43 a 77. 77 veio uma junta militar, toma conta do país. Só que em 1979 nós tivemos a segunda crise do petróleo. Segunda crise do petróleo, o que aconteceu? Brasil, México e Argentina, nós três principalmente, nós tomamos muito endividamento dos petrodólares. E os petrodólares eram indexados a LIBOR. E essa LIBOR, o que aconteceu quando teve a segunda crise do petróleo com a Revolução Iraniana, quando caiu o Shah Reza Pahlavi e entrou Ayatollah Khomeini? Paul Volcker subiu a taxa de juros. Quando ele sobe a taxa de juros, a LIBOR dá uma pancada. A LIBOR dá uma pancada, quebra todo mundo. Quebra os 3 países. Quando quebra os 3 países, o que você vai fazer? Você tem que fazer uma maxi-depreciação cambial. Não adianta pedir dinheiro emprestado. Você acabou de dar calote em todo mundo. Você dá uma maxi-depreciação cambial para gerar dólar, porque tua reserva internacional acabou. A hora que você dá essa maxi-depreciação cambial, e não vamos esquecer, o teu salário, a gente tinha inércia inflacionária. Veja, o Brasil também cometia os mesmos erros. Bomba! A inflação explode. A inflação explode. João Paulo Gaultier faz o quê? Decreta, ou seja, faz a Guerra das Malvinas para tentar afastar.
Isso entre idas e vindas, 1982, 1983, 1985, entra Raul Alfonsín, que ele faz o plano que a gente pode chamar austral, mas que no nosso caso é exatamente quase igual ao plano cruzado. Congela preço, salário e câmbio. Veja, não tem problema você cometer um erro. Economia é aquela coisa, os agentes econômicos aprendem. Era o plano de Israel, etc. Bom, o plano austral, assim como o plano cruzado, não deu certo. Não deu certo 85, 86, 87. No Brasil você teve o Cruzado Novo, você teve o Plano Verão, etc. E tal. 1989, volta para a Argentina. Tivemos os caras pintadas. 1990, entra Carlos Menem. Quando entra Carlos Menem, ele fala, para que nada está dando certo. Vamos fazer o plano de conversibilidade. O que é o plano de conversibilidade? Cada dólar que entra, 80% mais ou menos, eu tenho que ter, ou melhor, cada peso, 80% tem que ser em dólar. Então eu tenho lastro. Só que acontece que isso trouxe uma certa tranquilidade. Por quê? Porque se você pensar o que acontece quando você usa a âncora cambial, semelhante ao plano real, ele é ótimo. Só que ele vai ter um efeito colateral absurdo. Qual é o efeito colateral? E qual é o ponto positivo? A hora que você adota uma âncora cambial e não congela preços e salários, você vai ter uma inércia inflacionária. Vamos supor, a minha inflação está 170% ao ano, ou 1.800% ao ano. A hora que eu congelo o câmbio, não preços e salários, os preços não vão convergir imediatamente ao preço dos Estados Unidos. Vai gerar uma inflação. Vai ter uma inflação. Por que inflação? Preciso pagar teu salário, preciso pagar o aluguel, preciso pagar um monte de coisa. Essa inflação residual suscita uma apreciação real do câmbio. O câmbio se aprecia, apesar do câmbio nominal estar congelado. Isso é muito semelhante ao plano real. Quando o câmbio aprecia, o que acontece com a minha balança comercial? Cai. O que acontece com a minha conta corrente? Cai. O que acontece com a minha dívida externa? Aumenta. O que acontece com a minha dívida externa? Que eu tenho que pagar juros da dívida externa que prejudica a balança de serviços que está na conta corrente. Piora. Aconteceu exatamente no Brasil. Só que pelo menos a gente poderia esterilizar isso daí, fazendo operação de open market. Veja, vai sair dólar, minha base monetária vai cair, mas eu posso esterilizar comprando título público. No caso da Argentina, você não podia. Cada vez que você tomava uma pancada, por exemplo, na crise do México, é só acompanhar. Na crise da Ásia, na crise da Rússia, você vai ver que o PIB da Argentina despencava. E cada vez que despencava, veja, o PIB nominal caindo, a dívida subindo, a relação dívida-PIB explodia. Até que sai Carlos Menem, sai o Domingo Cavalo, entra Fernando de la Rúa e depois Fernando de la Rúa começa a fazer o corralito. Fala, vocês estão arrancando dinheiro dos bancos, vamos fazer que você pode tirar olha só, já começou errado. Você pode tirar $250 por semana, por mês, não lembro direito. E aí, no final de 2001, desculpa se eu estiver enganado com algumas datas, você teve 5 presidentes em 2 semanas. 5 presidentes. O último foi Duhalde, em 2002, se eu não me engano. Duhalde falou, acabou, não tem plano de conversibilidade. Primeiro erro, vamos fazer uma pesificação assimétrica. O que é isso? Tudo não está 1 para 1? Tá. Só que ativos continuam 1 para 1. Olha o erro. Passivos bancários que estão dolarizados, vamos converter em peso de 1 para 1,4. Meu Deus, ativo tem que bater com passivo, filho. Se eu tenho um ativo de $100 e um passivo de $100, estamos ok. Meia-noite, meu ativo está $100. Meu passivo, ou melhor, meu ativo está 100 pesos. Meu passivo virou 140 pesos. Crise bancária. Crise bancária, corralón. Ninguém tira o dinheiro. Olha como a população argentina começa a ficar preocupada.
Falou, gente, desde que começou Perón, vocês estão fazendo isso. E o Brasil entrando, o mundo entrando nos eixos, acontece, etc. Tá bom, sai do Howard, entra Nestor Kirchner, outro peronista absurdo, que aumenta os gastos públicos, a dívida pública aumenta, o déficit fiscal aumenta. Infelizmente, ele falece, entra a mulher dele, Cristina Kirchner, outra peronista. Hora que acaba em 2015, 2017, entra o Macri. Podemos, agora vai. Chega de peronismo. Só que ele não tinha maioria no Congresso. E como ele não tinha maioria no Congresso, ele ficava um pouco receoso. Por exemplo, você está numa crise. Você não trata essa crise, que a gente estava falando aqui nos bastidores, com Bepantol. O negócio é sério. Então a primeira coisa que ele faz, que aliás é uma coisa importante para dizer para o Brasil agora, para quem manda o chapéu para o Roberto Campos Neto, que isso é interessante, primeira coisa que o Macri fez foi mudar a meta da inflação. Olha o erro. Já mudou a meta da inflação de 15 para 17. Que é isso que nós estamos pedindo. E ao mudar a meta de 15 para 17, o Banco Central da República da Argentina baixou a taxa de juros. A hora que baixou a taxa de juros, ele viu, e a inflação perdeu controle. Eu acho que esse é um caso bacana para passar para os dirigentes brasileiros. É o que a gente quer. Tudo é taxa de juros. Já vimos na Argentina. Então é bom entender a história para não cometer o mesmo erro. Mas por que ele fez isso? Foi um estudo técnico? Não, foi uma gritaria. Foi um Big Brother. Foi um hashtag baixa juros já. Como a gente está vendo todo mundo na Paulista querendo baixar juro. É o que está acontecendo. Sem entender as consequências. Chegou, vendo que aí ele começou a cometer os erros. Vendo que a inflação começou a voltar, 15, 17, 20, etc., aí ele desandou de vez. Ele fez um congelamento de preços. Quando ele fez o congelamento de preços, começou a ter uma saída de capital. Começou a ter o que a gente chama de sudden stop. Só que o balanço de pagamentos da Argentina nessa época, você estava com déficit em conta corrente de 5% do PIB. Você tinha 35 bilhões de dólares para 53 bilhões de dólares que iam vencer em um ano. Nossa. Quebrou. Chama a FMI. Chama a FMI e fala, me dá 50 bi. O FMI foi lá, deu 50 bi, Macri caiu fora, quem volta? Peronismo. Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. O que vocês vão fazer? Vamos subir juros? Vamos fazer a coisa certa? Não, vamos repetir o erro do passado. Vamos congelar preços e salários. Oh, meu Deus do céu, não aprenderam ainda? Não foi a Letônia, não foi a Lituânia que teve essa experiência. Foi a própria Argentina, foi o Brasil que teve essa experiência e não deu certo. E por ser um governo populista, existia um relacionamento promíscuo que, felizmente, a Constituição brasileira não permite mais, a não ser para ajustar a taxa de juros para fins de política monetária. Se aumenta o gasto do governo para ajudar na política populista, não tem dinheiro, bate na porta meia-noite do Banco Central, fala imprime moeda. Ele imprime moeda. A hora que ele imprime moeda, por exemplo, na época que Martin Guzmán, onde todo mundo fala que Joseph Stiglitz falou que ele estava fazendo a coisa certa, porque tem muita gente falando, mas ele é prêmio Nobel da Economia. Sim, Martin Guzmán explorava, ou melhor, aumentava a base monetária em quase 50% ao ano. E o prêmio Nobel de Economia falou, você está fazendo a coisa certa. Só para entender quando ele fala que a taxa de juros está errada no Brasil. Então o que eu quero dizer, ele está certo, está errado? Não, mas prêmio Nobel de Economia também pode falar alguma bobagem. Só de falar de Martin Guzmán, você fala, mas você está falando que a taxa de juros do Brasil... Não, eu estou falando de uma coisa que ele falou lá atrás e falou errado. Se ele cometeu o erro lá atrás, então para de todo mundo usar Joseph Stiglitz, porque ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia. Mas volta. Martin Guzmán até que não era lá um cara completamente virado no girai. Ele falou, olha, vamos entrar em acordo com o FMI
E aquela coisa, a população, sabe, é uma coisa interessante, porque quando você está na tua pessoa física e deve para um banco, você não fala fora Bradesco, fora Santander, fora Itaú, fora Caixa Econômica, Pedreja, não faz nada disso. Agora, quando você deve para o FMI, não tem coisa que mais levanta a arquibancada do que falar fora FMI. Fora FMI, fora FMI, o gringo e o argentino falam, gente, o negócio está ficando perigoso, vamos tirar o dinheiro. E aí vem a Cristina Kirchner e fala, é fora FMI mesmo. Não devemos entrar em maiores acordos. Não devemos ter déficits fiscais, ou melhor, endereçar o déficit fiscal, porque nós estamos em recessão. E Martim Guzmán falou, mas filha, quem está devendo somos nós. Então a gente tem que fazer isso. Não, não quero. A hora que ela falou, não, não quero, o Alberto Fernandes, vendo que a governabilidade dos dois estava difícil, Martim Guzmán falou, eu saio. A hora que Martim Guzmán falou, eu saio, entrou a Silvina Batakis. A Silvina Batakis, se você ler no Twitter dela, ela fala, a melhor maneira para sair da recessão é emitir moeda. Então ela durou 3 ou 4 semanas. Saiu a Silvina Batakis. Quando saiu a Silvina Batakis, entrou o Sérgio Massa, que era do Congresso, mas o que era quando entrou o Sérgio Massa? Sérgio Massa ele entrou muito mais para dar uma governabilidade para a dupla Alberto Fernandes e Kirchner. Eles nem se falam, eles nem se encontram. Só que o que está acontecendo? Você continua imprimindo moeda e aí o peso continua depreciando e quanto mais deprecia, pior a inflação. Como é que eu defendo? Com câmbio. Então, por exemplo, tem gente que fala, não tem mais dólar. Eu vou ser otimista. Você tem 2 bilhões de dólares de reserva internacional. Acabou. Não tem reserva internacional. Quando você não tem reserva internacional e vê que o Banco Central continua emitindo moeda, você vai para mais dólar ainda. Ou seja, o peso passou a ser uma mercadoria que ninguém quer. Que ninguém quer. E aí você vai ter eleições agora. Olha eu cutucando aqui. Quem que vai concorrer? Alberto Fernandes falou, chega, cansei. Cristina Kirchner está no páreo. Sérgio Massa está no páreo. São 2 peronistas, até anotei aqui. Daniel Scioli é outro peronista, que é ao frente de todos, são os 3. Horácio Larreta, Juntos per el Cambio. Patrícia Burrich, Juntos per el Cambio, que é muito mais na vertente de Macri, Maurício Macri, e Javier Milei, que quer a dolarização da economia. Esse ele é mais extrema-direita um pouco? Bem extrema-direita, ele quer a dolarização. Só que a hora que você faz a pesquisa, lendo as pesquisas de opinião, você fala, não, Javier Milei está na frente. Só que a hora que você faz as pesquisas por partido político, o peronismo está na frente. Fala, mas desde 43 vocês estão fazendo a coisa errada. Vocês querem botar o peronismo de novo? Se botar o peronismo de novo, o que ele vai tentar fazer? Um ajuste das contas públicas. Como, por exemplo, como o Alberto Fernandes pode, como ele fez, tributar exportação. Meu Deus do céu! Se você precisa de dólar, como é que você tributa exportação, que é a única coisa que te faz trazer dólar? Não, o gringo vai trazer dólar. Não, não vai trazer dólar. Chega um momento que se você aumentar a taxa de juros demais, o gringo fala, não adianta, você pode jogar para 1.000, porque o que vai acontecer com o câmbio, todo mundo fala, é o diferencial de juros que traz dinheiro para o país. Não! É o diferencial de juros na mesma moeda. Senão, colocaria o dinheiro na Venezuela. Então, eu quero saber quanto que paga em dólar. Então, você está com esse problema agora, todo mundo falando onde vai ficar a bucha. Você está com um problema sério.